Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, dando início a mais um estudo da engrenagem da fé. Faz tempo que a gente não grava, mas tudo tem um porquê, né? É bom que cada um venha estar lendo as Escrituras para poder estar aprendendo de Deus sempre. Vamos falar sobre 1 João, capítulo 3, versículo 14 e versículo 18. Vamos iniciar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 1 João 3, 14 e 18. Vamos iniciar? Vamos lá. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? Nas Escrituras Sagradas é o nascer de novo. Nascer de novo. A nova criatura. Lembre-se sempre do nome do estudo. Engrenagens da fé. É uma coisa ligada à outra. Morte e vida. Quando eu passo da morte para a vida, eu me restauro. Eu sou uma nova pessoa. A nova pessoa que nasceu para Cristo. Por quê? Mas tem parâmetros. Passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, quem não ama seu irmão permanece na morte, seja qual for, seja ele qual for. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos e sabemos que permanecemos quando não amamos. O permanecer e o passar significa estar numa situação e ir para outra. Eu estou aqui e vou para aqui. Permanecer, eu começo desse jeito e morro do mesmo jeito. Louvado seja Deus. O que é passar? O nascer de novo, a nova criatura. O nascer de novo traz para a tua mentalidade a mentalidade cristã. A mentalidade de Cristo. Aquilo que você precisa ter para ser um cristão de verdade. Isso não significa frequentar um local, isso significa ser de Deus. Ser de Deus é uma coisa. Ser de Deus é uma coisa. Frequentar um lugar é outra coisa. Não estou dizendo que você não pode frequentar um lugar, você pode. O que eu estou dizendo é que não significa que você frequentar um lugar significa que você é de Deus. Não significa que você frequentar um lugar não significa que você passou da morte para a vida. Poucos são que passam da morte para a vida, porque muitos permanecem na morte. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sou crente, mas não pise no meu pé. Eu falo do filho dos outros, mas se falar do meu, o bicho pega. Esses são os dizeres de pessoas que permanecem na morte. Pessoas que não se batizaram, né? Não se batizou crendo que o Senhor é o Filho de Deus. Se batizou? Não. Tomou banho. Foi lá e deu um pulo na piscina, no rio, seja lá onde for. O não amar é um mandamento. Amar é o único critério para você passar da morte para a vida.
o 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e por verdade. O que significa? Não amemos de palavra significa da boca para fora. Não amemos da boca para fora, nem de língua. Amemos por obra e em verdade. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meu Deus do céu. Uma coisa liga a outra. Um texto liga ao outro. Engrenagens da fé. Um texto se conecta ao outro. E chegamos à conclusão que todos falam a mesma coisa. O nascer de novo que Jesus ensinou é passar da morte para a vida. Louvado seja Deus. Mateus 22, 37, 22, 38 e 39 diz: E disse Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Primeiro mandamento. Esse é o resumo dos 10 mandamentos. Ele dividiu e deixou em 2. E o segundo semelhante a esse. Esse é o primeiro mandamento, fala no 28. E o segundo é semelhante a esse. É semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo meu próximo, eu não desejo a esposa do meu próximo. Se eu amo meu próximo, eu não desejo os bens do meu próximo. Se eu amo meu próximo, eu não faço nada para prejudicar o meu próximo. Porque se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não quero mal para mim. Eu não quero mal para o meu filho. Então eu tenho que amar meu próximo como fosse estivesse amando um filho meu. É fácil? Não é. Mas é o que a palavra manda dizer. É o que a palavra está escrita. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro grande mandamento. O principal. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse resume os 10 em 2. Porque se eu amo meu próximo, eu não vou defraudar ele. Se eu amo meu próximo, eu não vou matar ele. Não matarás, não roubarás. Perfeito. Que visão. Só pode ser de Deus, né? Referência. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus ensinando. Jesus estava ensinando e dizendo que precisamos nascer de novo. Precisamos ter novas atitudes. Nicodemos, quando teve esse ensinamento, ele não estava entendendo. Ele até perguntou: como pode o homem voltar para Deus que não é? Ele não entendia que é o nascer espiritual. Ele não nascer, precisa nascer. Esse homem precisa nascer de novo. Porque senão eu fico. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Não é venda. Os verdadeiros. Os falsos precisam ver uma imagem, alguém não acredita numa pregação que é só áudio, porque ele precisa ver. Cuidado. Muito cuidado. João 3, capítulo 3. João capítulo 3, versículo 3. Lembre-se, porque nascer de novo, eu preciso nascer de novo para poder ver o reino de Deus, para que eu possa passar da morte para a vida. Esse é o nosso texto base de hoje. Passar da morte para a vida. Colossenses 3:1 diz: portanto, se já ressuscitasse com Cristo,
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Como ressuscitar? Como eu vou ressuscitar se eu estou vivo? O Senhor ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto, porém carnal. Lázaro estava morto e Jesus o ressuscitou. Mas como assim? Portanto, se já ressuscitaste, é o nascer de novo, é o passar da morte para a vida. É o passar da morte para a vida. É o ressuscitar. Mateus 8, 21 e 22 diz: E outros dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aquele que não segue o Senhor é morto. Por isso precisamos ressuscitar. Irmãos, todos que vão ver esse vídeo, só não entende quem não quer. A palavra é clara. Toda a palavra é clara. Só não entende quem não quer. Se você não quer entender, ok. Aí é um problema seu. Mas não tem como. Mais fácil, mais... Não que eu sou bom, que eu não sou bom. Mais explicado do que isso, não existe. Não é que eu sou bom e explico melhor do que todo mundo. Não é isso, nesse sentido. É porque mais explicado do que isso não existe. Eu preciso ressuscitar. Eu preciso passar da morte para a vida. Eu preciso passar da morte para a vida. Eu preciso ressuscitar com Cristo. Senão eu vou ficar. Aquele que não segue é morto. Segue a Jesus e o resto vai ficar. Coloque isso na sua cabeça. Não me esqueça disso jamais. Eu preciso ressuscitar com Cristo. Eu preciso buscar as coisas que são de cima. Eu não posso ficar preso a dinheiro, a prédios, a carros, a apartamentos, a isso e aquilo. Porque se eu ficar buscando as coisas terrenas, significa que eu permaneço na morte. Isso não pode ser o objetivo da sua vida. Seu objetivo da sua vida é passar da vida, da morte para a vida. Esse é o objetivo principal, seu, meu, de todos nós, que é o ressuscitar com Cristo. Colossenses 3:1. 2 Coríntios 5:17 diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Olha um detalhe aqui, ó. Se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se estiver em Cristo, se passou da morte para a vida, se nasceu de novo. Não tem como falar que ama a Deus que nunca viu e o seu próximo que está do seu lado você odeia. Eu passei da morte para a vida? Eis a pergunta. Como eu posso odiar uma pessoa que eu sempre vejo e Deus que eu nunca vi, eu digo que amo? Nova criatura é. Louvado seja Deus. Conselhos. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos voltar? Se. Ó. É igual ir na feira, meu irmão.
Se for de limão, se for de maracujá, qual é a certeza? Está ou não? Essa palavra não pode acontecer na tua vida. Não pode ter o se. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Se está. Porque muitos não estão. Muitos perdem tempo. Muitos brigam. Muitos se odeiam por causa de um partido político, por causa do time de futebol, por causa de várias coisas. Porque eu sou A e ele é B, eu sou esquerda, ele é direita, eu sou do sul, ele é do norte. As pessoas vêm se dividindo. Eu sou da placa A e ele é da placa B. As pessoas vêm se dividindo. Cuidado. Quem muito se divide, fica sem nada. O povo de Deus tem o mesmo pensamento. O povo de Deus tem o mesmo pensamento, o mesmo entendimento, porque são novas criaturas em Cristo. Louvado seja Deus, porque passaram da morte para a vida. Eles não permanecem na morte, não, porque eles nasceram de novo. Cuidado. Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Cristo não me visita. Cristo não me visita. Por que Cristo não me visita? Porque Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. E entregou a si mesmo por mim. Se Cristo se entregou por mim, significa que eu sou servo, Ele é Senhor. E o servo faz o que o Senhor manda. Quando a palavra fala, ide, anunciar o evangelho, você fica num prédio que você frequenta ou você vai anunciar? Eis a pergunta. O que é que eu faço? O que eu faço? Eu vou anunciar? Ou fico só ouvindo? Um conselho. Se você anunciar, outros vão ouvir, outros. Esse vai aprender e vai anunciar para outros. É assim que o evangelho se expande. Agora, se você ficar só num banco sentado ouvindo, só você vai ouvir. A palavra manda ir de anunciar o evangelho a toda criatura. Ela não manda vá, se prepare. Primeiro passo, lê os evangelhos. Depois anuncia. Porque você vai falar daquele que te tirou da morte para a vida. Você vai anunciar aquele que, louvado seja Deus, que te tirou da permanência da morte e te deu uma passagem da morte para a vida. Louvado seja Deus. Efésios, que quando em outro tato passado vos despiste do velho, o velho homem, a velha mulher. Efésios 4, 22, 23 e 24, que diz: o homem passado se corrompe pela concupiscência do engano, e vós renoveis do espírito do vosso sentido, meu entendimento, minha direção, e vos vestis do novo homem, nova mulher, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça
e santidade. O novo homem, a nova mulher, ele é justo, verdadeiro e anda em santidade. Louvado seja Deus. Não se corrompe. O homem do passado, sim, mas já vos despistes, mas já vos despojeis do velho homem, do velha mulher, que se corrompia pela concupiscência do engano. Mas e vós renoveis o espírito do vosso sentido. Claro, eu nasci de novo. Deus entrou na minha vida. Porque segundo Deus, Ele me criou em verdade, justiça e santidade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. 1 Pedro diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Chamou para onde? Me chamou das trevas para luz. Louvado seja Deus. Vamos repetir? Vamos apagar, fazer tudo de novo. Aqui a gente estuda a palavra e lê a palavra. Então, se o vídeo tiver 1 hora, tiver 2, tiver 3, não importa, eu estou estudando a palavra, porque é isso que vai me levar para o céu. Às vezes perdemos tempo com vídeo que não tem futuro. Por que eu não posso ler a palavra por meia hora, por 1 hora, por 2 horas? Se você nasceu de novo, se você passou da morte para a vida, meia hora de estudo, 1 hora, 2 horas para você, tanto faz, porque cada minuto que você está aprendendo, você está se alimentando. É que Deus está falando contigo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu preciso anunciar, não preciso? Eu preciso anunciar. Vou até apagar de novo. Vamos voltar de novo. Eu preciso anunciar. Olha o texto. Eu preciso anunciar as virtudes daquele que me chamou. Aquele que me chamou da onde? Eu estava nas trevas e fui para onde? Para a luz. Se eu passei das trevas para a luz, eu preciso anunciar a virtude. Eu preciso anunciar as virtudes daquele que me chamou. Por quê? Porque eu passei da morte para a vida. Eu passei das trevas para a luz. Porque disse-lhe: vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. O que um pescador faz? Ele pesca. Ele joga a palavra para vir. Pessoas fisgadas, pessoas que creiam. Então eu passo da morte para vida. Vamos fazer certinho aqui, sem pressa. Eu passo da morte para a vida. Eu preciso anunciar quem me tirou das trevas para a luz. Eu preciso anunciar quem me tirou das trevas. Vou até trocar a cor da caneta para ficar mais interessante. Eu preciso anunciar quem me tirou das trevas para a luz e quem me passou da vida, da morte, para a vida. Só não entende quem não quer. Mais explicado, eu creio que impossível. Impossível não entender. Se você quiser entender, você vai entender. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso anunciar. Vou voltar. Eu preciso anunciar. O texto está bem claro. Quem me tirou das trevas para a luz.
Eu preciso anunciar quem me tirou da morte para a vida, quem me trouxe a razão de viver. Faço isso? Não, não faço. Por quê? Porque onde eu frequento não ensina assim. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Ele que falou para mim: seguir Ele e ser pescadores de homens. Eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor. Então eu sou servo. Se eu sou servo, eu tenho alguém acima de mim. Mas o líder espiritual de onde eu frequento não ensina assim. Ele fala que não precisamos anunciar, precisamos trazer a pessoa aqui. Não é o que a palavra diz. A palavra fala e de anunciar. Quem tem que anunciar é você. Então, se eu tenho um Senhor, eu sou o servo. Então eu obedeço à voz do meu Senhor. Ele me pede para anunciar quem me tirou das trevas para a luz. Eu vivia nas trevas, agora eu vivo na luz. O único Deus fiel, justo e verdadeiro, e único pastor, Salvador nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, agora e para todos sempre. Amém.